Bolsonaro teve, né, do Pedro Vaca, né? Então, inclusive, ali é uma impressão, ele está dizendo que espera que ele faça, que ele seja imparcial e que ele faça um relatório em cima daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu e principalmente em cima das provas que foram entregues para ele pela oposição na segunda reunião que ele teve aqui no Brasil, que com certeza são provas muito, muito graves. E eu quero só ver se tudo que ele presenciou, tudo que ele ouviu aqui no Brasil vai constar nesse relatório que, segundo o Bolsonaro, deve ficar, né, pronto em cerca de 30, 40 dias. Lembrando que este relatório, gente, com certeza absoluta, vai parar nas mãos do Donald Trump, do Elon Musk. E o que será feito após esse relatório em mãos é que a grande expectativa, principalmente aqui no Brasil, gente, tá? Revelação muito importante aí do Bolsonaro, gente. Próxima informação na tela, gente. E o Eduardo Bolsonaro, que acabou de fazer uma revelação bombástica. Parece que o tiro saiu pela culatra ali. Parece que um plano do Lula foi por água abaixo. Vocês vão entender. Assistam esse vídeo do Eduardo Bolsonaro com muita atenção, porque parece que o plano do Lula fracassou. Vejam só. Ano passado nós tínhamos uma audiência pública junto à OEA. No entanto, o governo Lula entrou em campo e resolveu jogar para frente essa audiência e transformá-la numa visita ao Brasil. Só que a ideia deles era que o Donald Trump não fosse eleito. E jogando para frente, para depois da eleição dos Estados Unidos, eles continuassem exigindo pressão, tendo pressão. Tanto o governo do Brasil com o Lula e o governo americano com, possivelmente, a Kamala Harris, de não permitir que a OEA utilizasse os seus instrumentos para fazer algo mais propositivo, mais concreto com relação à censura que ocorre no Brasil. Então isso daí tem que ser destacado para dizer que Trump é uma pessoa essencial também o tabu da caixa preta da USA, da MED e da Ponte de Calço, que financiaram a interferência eleitoral no Brasil para tirar Bolsonaro. Truco marreco. Olha, bicho, eu vi um dia gente, mas depois o jogo foi ter um setup conhecido aí mundialmente, o Didi Index, disponibilizado para os corretores lá fora em tudo quanto é lugar. Pode até questionar meus métodos, mas não os meus resultados, velho. Truco marreco. A verdade é que eu sobrevivi a 18 crises econômicas do Resumindo, o tiro saiu pela culatra, né, gente? E eu me lembro muito bem, tá? Quando a oposição, Marcelo Van Hatten, junto com outros parlamentares de direita, né, já teve essa reunião na OEA lá nos Estados Unidos, todos eles viajaram até os Estados Unidos, né? Tinha essa reunião realmente marcada junto com representantes da OEA nos Estados Unidos. E quando chegou lá, simplesmente a reunião foi cancelada, foi desmarcada. E segundo Marcelo Van Hatten, por interferência aqui do governo brasileiro, do Lula da Silva, do governo Lula. Aí, né, o próprio, depois de tanta cobrança, né, o próprio governo Lula convidou a OEA para vir até o Brasil para participar dessas reuniões. E eu achei assim, gente, como que não pega o Lula, porque aquela reunião lá seria uma reunião mais breve, mais rápida. Eu acho que eles teriam menos tempo de mostrar, né, fazer as denúncias e mostrar as provas. Agora, a partir do momento em que o Lula, né, o governo Lula interferiu e adiou, né, aquela reunião que iria acontecer naquele momento dos Estados Unidos, que inclusive o Marcelo Van Hatten ficou curioso, tá, com o cancelamento daquela reunião junto com a OEA, né, marcando-se para agora, a convite do governo Lula, diz que o governo Lula com certeza achou que a Kamala Harris iria vencer a eleição e o tiro saiu pelo culatra, né? Então marcou-se a reunião para acontecer aqui no Brasil. Além de ser vários dias, o representante maior, né, da OEA, que é o Pedro Vaca, ele ouviu muitas pessoas aqui no Brasil, mas muita gente, inclusive levaram denúncias, mostraram provas. Aquela foto, gente, tá, do Pedro Vaca olhando para trás e olhando a foto do Dias Toffoli, naquela capa da revista Cruz, é amigo do meu pai, aquilo ali, gente, foi uma bomba gigante dentro do STF, muita gente ficou incomodada com aquela exposição do ministro do STF, Dias Toffoli, essa questão do amigo do meu pai. Inclusive a revista na época foi até censurada, trazendo aquela revelação bombástica. Então assim, o tiro saiu pela culatra, né, gente? Talvez se aquela reunião tivesse acontecido lá nos Estados Unidos, não teria feito esse estardalhaço todo que está acontecendo aqui no Brasil
Mas, para, né, positividade da direita, essa reunião positivo, claro, né, dessa reunião ter vindo aqui acontecer no Brasil, que muitas coisas puderam ser demonstradas, reveladas, provas, né, foram entregues aí para os representantes da OEA aqui no Brasil. Eu acho que o Lula e o STF devem ter arrependido amargamente de ter trazido essa reunião para acontecer aqui no Brasil, gente, tá? É só um pensamento solto aí, porque no vídeo anterior eu trouxe informação de que o próprio Bolsonaro denunciou o ministro Alexandre de Moraes para o Pedro Vaca, o relator da OEA, e parece que o Alexandre de Moraes deu um jeitinho de chegar até o Bolsonaro através dos advogados ali, a denúncia feita pelo Bolsonaro diretamente ali para o relator da OEA, o Pedro Vaca, gente, tá? Tá no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, assista, gente, tá? O Alexandre de Moraes extremamente incomodado, tá? Furioso pelo fato do Bolsonaro ter denunciado ele pro relator da OEA nessa reunião que aconteceu de 40 minutos que o Bolsonaro acabou de revelar. Próxima informação na tela, gente. Segundo o jornalista do portal de notícias UOL, o governo Lula está sangrando, gente. Tá aqui. Eu precisei de um raciocínio para decifrar que Lula desmanchou, acabou, derreteu. Foi isso que o tal passador de pano disse. Ou seja, nem os jornalistas de esquerda estão conseguindo aqui esconder, gente, tá? O desastre que está acontecendo nesse desgoverno Lula. E ele foi até mais além. O Josias de Souza, que é um jornalista do UOL, né? Bem passador de pano pro Lula, bem assim, militante de esquerda, ele mesmo disse, gente, tá? Ele mesmo afirmou que o Lula se tornou hemorrágico, né? O Lula está sangrando, o Lula está derrotendo, o Lula está defiando. O governo Lula acabou. Assista, gente, tá? Que esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Simplesmente um jornalista passador de pano que adora fazer malabarismo para livrar a cara do Lula, detonando o Lula aqui, esfregando aqui na cara dos militantes de esquerda, dos outros militantes, que o Lula tá acabado. Vejam só. As pesquisas mais recentes haviam detectado um sangramento na popularidade de Lula. O novo Datafolha revela que a lesão política mudou de patamar. No início da segunda metade do seu terceiro mandato, Lula transformou-se num presidente hemorrágico. Sua taxa de aprovação desabou 11 pontos percentuais em 2 meses. Entre os brasileiros que votaram nele em 2022, o tombo foi de 20 pontos. É um derretimento histórico. Desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023, Lula deslizava de lado no Datafolha, numa estabilidade modorrenta. Agora seu prestígio ficou menor do que era no auge do mensalão, no final de 2005. Com a reprovação maior do que a aprovação, Lula já havia entrado no vermelho em outras pesquisas. No novo Datafolha, o fundo do poço ganhou ares de poço sem fundo. O saldo negativo é de 17 pontos. Há algo de muito inusitado no sangramento de Lula. As feridas que tornam sua imagem anêmica foram 100% abertas pelo próprio governo, como no caso da crise do PIX. De resto, a língua de Lula virou uma espécie de líder da oposição, capaz de culpar os consumidores pela carestia. Se está caro, não compra. Lula repetiu nesta sexta-feira que realizará até 2026 a colheita do que plantou nos 2 primeiros anos desse terceiro mandato. Continua enxergando no espelho a imagem do melhor presidente que já viu. Acha que é uma coisa, mas o seu público mais cativo indica que já virou outra coisa. Sua popularidade definha mesmo nos segmentos do eleitorado que pareciam fortalezas. Há esguichos entre os mais pobres, os menos escolarizados, as mulheres e até entre os moradores do Nordeste. De passagem pela cidade de Belém, Lula acomodou sua 4ª candidatura em cima do telhado. Eu tenho 79 anos, eu tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém e muito menos para mim, disse Lula. Ele declarou também que a disputa pelo 4º mandato não é sua prioridade agora. Nesse ponto, a menos que Lula
sua opinião pode acabar coincidindo com a da maioria do eleitorado. Eu não tenho a menor dúvida. Boa noite. Eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, o Lula já está sentindo, né? No fundo, o Lula coloca a cabeça no travesseiro, ele já sente, ele sabe que não tem a menor chance de vencer a eleição em 2026, dado o fracasso, o derretimento, né, do governo Lula. E o próprio Josias de Souza, que é um militante de carteirinha do Lula, acaba de dizer que o Lula está sangrando, né? Esse governo Lula está sangrando, esse governo Lula está hemorrágico, ou seja, gente, acabou. O Lula está acabado. E essas falas do Lula, né, na última sexta-feira corroboram exatamente com as últimas pesquisas que estão sendo divulgadas. O Lula definitivamente derreteu, acabou. Acho que ficou muito bem explicada essa questão aqui nesse vídeo, gente, tá? Eu parto do princípio que quando a oposição está batendo muito de uma tecla, pra gente é normal, mas a partir do momento em que a esquerda começa a bater na mesma tecla que a direita também está batendo, é porque a situação é devastadora, que é o que está acontecendo com o Lula da Silva. E para piorar, gente, o Lula recebe a pior notícia, gente, tá? A pior notícia saiu para Lula da Silva. Vejam só isso aqui. Apoio ao governo ficará mais caro com a queda da popularidade de Lula. A pergunta que fica é: o Lula, gente, tá quebrado. O governo tá quebrado, tá? A União, o Lula quebrou o Brasil. O Lula não tem dinheiro. E a gente sabe que o Lula só conseguiu governar esses últimos 2 anos porque ele tinha só comida, né? Ele arrecadou muito dinheiro, lascou muito imposto no ombro do povo brasileiro, conseguiu arrecadar e conseguiu ali comprar muitos votos dentro do Congresso Nacional e aprovar as suas principais pautas. Mas de agora em diante, o Lula tá quebrado, o Lula tá sem dinheiro. O povo tá quebrado, a União tá quebrada, o Brasil tá quebrado. Como que o Lula vai governar através do Congresso Nacional nesses próximos 2 anos? E a situação ainda é pior, porque o Centrão vai cobrar muito caro pro Lula. Ainda mais agora, né, o Centrão sabendo que o Lula derreteu, que o Lula tá sangrando na sua popularidade. Aí é que vai ficar mais caro pro Lula. E o Centrão, gente, é uma espécie de sanguessuga, são mercenários, eles só votam, só aprovam às custas de muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá aqui, ó, estamos a quase 10 meses do fim de 2025, o ano que Lula considera, e com razão, o mais decisivo para a sorte do seu terceiro governo. Se ele não chegar bem até lá, dificilmente terá chances de se reeleger em outubro de 2026, como tanto quer. Naturalmente, isso Lula não diz, nem mesmo em conversas com seus companheiros mais próximos, para não parecer desde já que poderá jogar a toalha. De resto, pela esquerda não teria para quem jogar. Talvez fosse obrigado a ir para o sacrifício. A aprovação de Lula desabou em 2 meses de 35% para 24%, alcançando um patamar inédito que ele, em suas 3 passagens pelo Palácio Planalto, segundo a mais nova pesquisa do Datafolha, a reprovação também é recorde. Passou de 34% para 41%. Acham o governo regular 32, ano de 29, em dezembro. Então, de 29 passou de 32 a reprovação do governo Lula. E a parcela dos brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, a aprovação despencou de 44 para 29. Ou seja, gente, esses partidos que apoiam o Lula, percebendo que o Lula está acabado, aniquilado, vai cobrar mais caro do Lula. Tipo assim, o Lula tá acabado, ele precisa da gente. É agora que a gente vai cobrar, que a gente precisa do Lula. É mais ou menos isso. Toma lá, dá cá. Lula, você agora tá numa posição que você precisa mais de nós do que nós de você. Você tá acabado, aniquilado, você derreteu. Agora, para você continuar na presidência, você precisa da gente. O que é que você tem para nos oferecer? Bom, nada. O Lula tem ministérios, tem cargos. Agora, dinheiro, eu acho meio difícil com esse país quebrado, porque o Lula quebrou o Brasil, né? Resumindo, como que o Lula vai governar de agora em diante?
queda desesperadora, sem dinheiro e o Centrão simplesmente mercenários, cobrando caro. Vai ser complicado. Eu tinha que trazer aqui uma informação para vocês, gente. Vejam só que interessante. Mais uma viagem do Lula acaba de ser confirmada. E adivinhe só quem vai estar lá junto com o Lula da Silva, torrando, gastando mababescamente o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte. Olha ela, Janja, deslumbrada, gosta de viajar. Lembrando que ela não tem função pública, não exerce cargo público, então ela não tem obrigação de, através da lei de acesso à informação, a passar os seus gastos, né? Segundo o que foi dito pelo governo Lula, né? Porque o que mais tem é jornalista, né? Buscando informações dos gastos da deslumbrada da Janja, mas a justificativa do governo é que ela não exerce cargo público. Interessante, né? Mas ela tá torrando dinheiro público, né? Essa conta não fecha, né? Mas tá aí, gente, tá? Vamos trabalhar muito, gente. Você que tá aí do outro lado assistindo, vamos trabalhar muito. Vamos continuar trabalhando muito, porque a gente tem esses dois aqui pra sustentar. É o meme da vez, né? O Nicolas Pereira postou esse vídeo, né? Inclusive, muita gente postando esse meme, né? Quando você estiver muito triste, muito capenga, muito cansado, animem-se, lembrem-se que você tem esses dois aqui para sustentar. Triste, gente, é a triste realidade. Tá aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma visita, tá, de estado ao Japão entre 25 e 26 de março. Anunciou o Ministério das Relações Exteriores nessa sexta-feira, 14. Dessa vez, ele será acompanhado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva. Viagem marcará os 130 anos das relações diplomáticas e tal. E lá vai, além do presidente, a sua grande comitiva, porque ele sempre viaja com muitas pessoas, porque, afinal de contas, é o dinheiro que gasta. A gente não sabe nem se o Lula vai estar na presidência a partir de janeiro de 2017, então vamos torrar o dinheiro do povo. E de quebra, leva o imposto do Janja da Silva. Ai, gente, tem que ir pra não chorar, né? Meu Deus, que tristeza pro povo brasileiro. Vamos trabalhar, gente? Então vamos trabalhar. Deixa eu continuar aqui, separando aqui mais matéria pra postar pra vocês. Dar uma geral aqui no escritório também, que tá precisando. Tem que trabalhar muito, gente. Temos esses dois aqui pra sustentar. Ai, gente. Triste. Realidade do povo brasileiro. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, ó. Até o nosso próximo encontro. Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? E se eu te falasse que para ser terapeuta, você não precisa fazer? Pessoal, de todas as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês, duas merecem um destaque especial logo aqui no início. O Elon Musk, gente, tá? Um bilionário, um dos homens mais poderosos do mundo, acaba de declarar guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente isso que você acabou de escutar. A partir de agora é briga de cachorro grande, tá? O Elon Musk acabou de anunciar uma medida drástica contra o Lula, que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro ficou completamente impactado com essa decisão do Elon Musk que ele acabou de tomar aqui neste exato momento, gente, tá? E segundo informação de bastidor, o Lula foi pego completamente de surpresa e já tá assim choramingando pelos cantos, porque realmente, em se tratando de você ter um inimigo reto e direto, Elon Musk, é muito mais grave do que a gente imagina, gente, tá? Sim, o Elon Musk acabou de declarar guerra contra o Lula, é briga de cachorro grande. Eu vou trazer todos os detalhes dessa informação. Bomba gigante, direto dos Estados Unidos, contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Agora a guerra começou. E o Bolsonaro acabou de fazer uma revelação bombástica em uma entrevista que ele acabou de conceder. Eu tenho certeza que todos vocês vão ficar de queixo caído. Ele acabou de soltar aqui bomba gigante contra o Lula e o STF, gente, tá? Isso aqui que ele acabou de explodir, vocês vão ficar de queixo, vocês vão ficar impactados. Assistam, gente, porque dentre as informações, essas duas merecem destaque, porque realmente
é estarrecedor, gente, tá? O que eu vou trazer aqui para todos vocês. O vídeo tá simplesmente imperdível, impecável. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo. Inclusive, Lula da Silva sendo destroçado dentro da Globo News e por uma jornalista que eu jamais imaginei que ela ia ter coragem de dizer o que ela disse do Lula, gente, tá? Acho que o Pix não caiu. A mulher tá furiosa com o Lula. Por um jeito vocês vão ficar impressionados. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer aqui uma bomba gigante que o Bolsonaro acabou de detonar, gente, tá? Contra o Lula e contra o STF. Prestem muita atenção porque é muito, mas muito grave o que o Bolsonaro acabou de revelar. Vejam só. Se você é uma pessoa normal, pode ir para a cadeia também. Inclusive aqui, como o ministro Alexandre Moraes deixou o Tribunal Superior Eleitoral, agora enquanto ele estava lá, por exemplo, uma pessoa que nem candidata a nada era, mas muito conhecido no Brasil, Luciano Hang, inventou-se uma história de empresários golpistas, um grupo reservado de WhatsApp, que eles conversavam lá, não interessa em conversar, e acabaram então entrando nesse grupo de WhatsApp, a Justiça Eleitoral, o pessoal da Polícia Federal, escolhido a dedo do Alexandre Moraes, e daí resolveram colocar o Luciano Hang no inquérito dos atos democráticos e torná-lo inelegível por 8 anos. Por que fizeram isso? Porque um empresário aqui paga nós 3 bilhões de reais por ano de imposto, que poderia ser candidato ao Senado, a vice-presidente, a quem sabe até presidente, mas eles preventivamente já tiraram o Luciano Hang de combate. Essa é a situação que a gente vive aqui no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos, bons ventos têm vindo para cá. A gente espera dessa forma buscar alternativas, buscar solução, porque nós queremos é retornar à normalidade aqui no Brasil. E eu pretendo, obviamente, né, estou fazendo o possível para voltar a ser elegível, que eu entendo que eleições sem oposição como a minha, sem um motivo, né, sem um crime realmente concreto que eu tenha cometido, fazer eleições sem a minha pessoa é negar a democracia aqui no Brasil. Posso só abrir um parênteses de 30 segundos? Que é o seguinte, há mais de um ano existem comitivas de deputados brasileiros indo para a OEA, tá? E eles nunca fizeram absolutamente nada. E você consegue até compreender, porque no momento em que o Lula é presidente do Brasil e o Biden é presidente dos Estados Unidos, a própria OEA fica numa situação, pode ficar numa situação até delicada. Estou dando o benefício da dúvida. E quando nós fomos para lá fazer uma audiência pública, eles adiaram em cima da hora a audiência pública e como paliativo, como solução, falaram, então no futuro essa discussão ocorreu antes de 5 de novembro, antes da eleição norte-americana. Ou seja, se o Biden ganhasse, certamente iam meter a mão grande para falar, quer saber, não vai ter mais visita nenhuma. Então, se hoje nós estamos tendo a OEA vindo ao Brasil numa iniciativa inédita, é graças ao presidente Donald Trump, porque ele saiu da OMS e tá todo mundo, como eu falar as palavras que estão na cabeça, eles estão arranhando aqui, a mulher, todo mundo com muito medo, né? Tá com muito medo de que ele saia também da OEA, porque ele sancionou o Tribunal Penal Internacional, né? O juiz que condenou Netanyahu à prisão. Então, com esse medo todo, é justificável que a OEA tenha que prestar algum esclarecimento, porque as coisas que estão acontecendo aqui estão muito notórias, estão muito escrachadas, e a OEA existe para defender as liberdades na América Latina. E quem contribui com metade do orçamento da OEA? Os Estados Unidos. Então, tá aí a mágica aí para vocês entenderem por que por vezes, né, esses organismos internacionais, eu estou falando de maneira geral, não estou acusando a OEA, mas de maneira geral, todo cara de alto perfil de esquerda, quando ele vai se apresentar, ele cai no organismo internacional. Para Bachelet, Alto Comissariado das Nações Unidas. Pessoal, que denúncia bombástica, né, feita aqui pelo Eduardo Bolsonaro aqui agora, gente, tá? Como é bom, né, a gente assistir, ter acesso a esses vídeos, a essas lives, porque a cada vídeo, né, a cada live, né, a cada vídeo que eles postam, assim, vem muitas informações importantes. Então, segundo Eduardo Bolsonaro, um dos motivos pelos quais a OEA
hoje está no Brasil, claro, ele disse claramente que se a Kamala Harris tivesse ganhado as eleições, Joe Biden tivesse vencido as eleições, se a esquerda tivesse vencido as eleições lá nos Estados Unidos, possivelmente hoje a OEA não estaria aqui no Brasil. Mas como foi o Donald Trump que venceu a eleição, e o Donald Trump, né, já pulou fora da OMS, o tipo secou, né, a verba da OMS, a OEA, pessoal, gente, o Donald Trump, né, saiu da OMS. Para ele sair da OEA, ou seja, né, gente, a questão do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro, né? Com a iminência de perder, né, do Donald Trump lá fora da OEA, ou seja, teve que vir para o Brasil. Agora as peças começam a se encaixar, porque eu me lembro que os parlamentares, Marcelo Bonrato, entre outros parlamentares, estavam com uma reunião agendada na OEA no ano passado, isso antes da eleição do Donald Trump. E esta reunião, gente, foi cancelada de última hora, segundo Marcelo Bonrato e a oposição, devido à interferência do governo brasileiro, tá? Do Lula da Silva aqui, tá? De última hora, todos eles já estavam lá, né, para essa reunião, para o encontro, e foi cancelado de última hora. Possivelmente eles estavam aqui aguardando, eles disseram ali que no futuro a gente vai marcar essa reunião para acontecer no Brasil, mas com certeza eles estavam aguardando quem iria vencer as eleições, porque se Kamala Harris tivesse vencido esta última eleição dos Estados Unidos, hoje a OEA não estaria aqui no Brasil. É só um pensamento solto, uma opinião minha, gente, tá? Agora, como venceu o Donald Trump, e o Donald Trump, com certeza, para sair da OEA, tudo como aconteceu com a OMS, ele sabe muito bem que precisa muito, né, do financiamento do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, do Elon Musk. Bom, a gente não tem outra narrativa, agora a gente vai ter que ir ao Brasil escutar todo aquele pessoal lá com relação a essa liberdade de expressão, censura e tal. Então, assim, vocês estão vendo, gente, como é que as coisas vão se encaixando e como as informações começam a fazer sentido e começam a ser reveladas para a gente entender como é que funciona, a depender do resultado eleitoral nos Estados Unidos. Se Kamala Harris tivesse vencido, hoje, gente, 99% de chance da OEA não estar aqui nessa semana no Brasil. Mas como foi o Donald Trump, eles precisam do financiamento do dinheiro dos Estados Unidos, do Donald Trump, não tiveram outra escolha, tiveram que vir na marra. Isso aí, né, gente? Veio aqui, tiveram reuniões, levaram documentos, vários documentos que